Festas e Eventos TV é um oferecimento de NET, no seu jeito, no seu tempo. Voltando ao nosso intervalo, continua o meu bate-papo com a ministra Adelaide e eu deixei uma pergunta no ar. Se ela achava que a Justiça do Trabalho é paternalista, se tende muito para o lado do funcionário, do trabalhador, ou se está conseguindo um equilíbrio também olhando o lado das empresas. O que você pensa a respeito disso? Eu considero que tem sim o equilíbrio. A Justiça do Trabalho, ela não é paternalista. O que é paternalista, e haverá de ser, porque essa é a razão de ser dele, é o direito do trabalho. Que o direito do trabalho, ele foi concebido, a sua natureza é de dar equilíbrio. Porque a relação capital-trabalho é uma relação muito desigual. E principalmente se nós levarmos em conta que no Brasil não se tem garantia de emprego, os salários não são salários elevados, os direitos são direitos básicos, e a Justiça do Trabalho, ela instrumentaliza esses direitos, ou seja, ela aprecia e julga através do processo esses direitos que é o direito material. E baseado em cima da lei. Esse sim é de proteção do trabalhador e haverá de ser, porque assim ele foi concebido, podemos assim concluir desde a CLT de 1943. Mas as leis não estão muito antigas para os tempos atuais? As coisas mudaram muito e essas leis não ficaram um pouco fora do tempo? Considero que não. Primeiro porque a CLT ela já sofreu várias alterações. E a relação capital-trabalho, ela continua da mesma forma. Nós temos direitos que são direitos mínimos. Quais os direitos que nós temos? Nós temos salário, 13º salário, férias, abono de férias e alguns direitos previdenciários. São direitos mínimos, são garantias mínimas, das quais o trabalhador não pode abrir mão. E nós temos no Brasil esses direitos que eu considero que são direitos elementares, direitos fundamentais, dos quais os trabalhadores não podem abrir mão. E eu sempre digo que se a CLT estiver precisando de alguma reforma, é no sentido de atualização e de inclusão do setor informal, de inclusão de pessoas jurídicas que hoje prestam serviços, de pessoas físicas que hoje prestam serviços como pessoas jurídicas. Ela precisa de uma adequação, adequar a tecnologia, mas adequar para precarizar e para retirar direitos, não acho que a CLT esteja precisando. A CLT não é arcaica, a CLT é um instrumento muito importante no equilíbrio capital-trabalho, porque senão nós voltamos ao sistema da exploração e aí vamos regredir. Não fica bom, não fica bom para ninguém. No seu trabalho, como é que você vê a otimização? Hoje as audiências são muito demoradas, Como poderia otimizar isso? Como é que poderia diminuir isso? Não poderia ter acordos antes disso? Tipo, a Associação Comercial mesmo fez uma câmara onde se discute antes de ir para a Justiça. Poderia existir alguma coisa desse tipo ou não? Onde o empregador e o empregado poderiam, antes de ir para a Justiça, poder tentar se acertar? Ou não é possível isso? Esse é um papel que poderia ser exercido pelas entidades sindicais, uma tentativa de conciliação antes do ingresso na Justiça. Mas essa questão é uma questão mais profunda. Eu volto na abordagem sobre a garantia de emprego. Como no sistema nosso no Brasil, nós não temos garantia de emprego, a Constituição ainda não foi regulamentada no que se refere à garantia de emprego. Só para me entender, o que é garantia de emprego? Garantia de emprego é assegurar ao trabalhador que ele só seja despedido ou por justa causa ou por uma razão econômica, nos moldes de uma convenção que tem a Organização Internacional do Trabalho, que é a Convenção 158, que chegou a ser ratificada pelo Brasil e depois foi denunciada no governo Fernando Henrique, porque a rotatividade é muito alta. E a rotatividade muito alta, ela gera muita reclamação trabalhista. Mas a meritocracia não é a melhor segurança de trabalho? Não. Se a pessoa é boa, ela fica? Não.
A melhor garantia... Pensa na cabeça do empregador. Se ele tem funcionários bons, ele vai querer ficar com esses funcionários. Ele não vai querer dispensar. Mas não é tão simples assim. Se nós falarmos de uma forma simplista, seria isso. Mas não é assim que acontece. Existem despedidas sem justa causa de todas as formas, inclusive para contratar terceirizados, para contratar trabalhadores com salários menores, e que acaba desvalorizando o trabalho e provocando então é nesse sentido que você fala que não há rotatividade muito grande. Sentido que você fala que não tem garantia. Uma estatística do número de trabalhadores que perdem o emprego todos os meses, nessa sistemática da ausência da garantia de emprego, a rotatividade é muito grande. E aí, para nós analisarmos a demora do julgamento dos processos, eu, por exemplo, tenho no Tribunal Superior do Trabalho, são 27 ministros. Eu tenho no meu gabinete 14 mil processos. 14 mil processos. Então, é humanamente impossível, eu julgo... Dá conta. Humanamente Você consegue julgar quantos por dia? Eu nem faço essa conta por dia, eu julgo em torno de 800 por mês. Tudo isso? Tem uma estrutura, né? Não, sim, mas e com profundidade? Poderia ser mais aprofundado num outro contexto, né? Sim. Mas eu procuro aprofundar o máximo possível, analisar da forma mais detalhada possível. Mas é uma situação que realmente ela precisa ser. E você teria alguma sugestão para dar, já que você trabalha com isso, você enxerga isso, você é uma mulher inteligente, você alguma opinião para que pudesse, uma sugestão que pudesse diminuir isso? Nós temos... o Ministério da Justiça tem alguns programas, né, para arbitragem, mas nós não temos ainda uma legislação de arbitragem para o processo trabalhista, porque é um risco muito grande, porque nós nós trabalhamos com a concepção de proteção do trabalhador e alguns direitos são impostergáveis, né? O trabalhador não pode abrir mão. E no sistema de arbitragem patrimonial, propriamente, ele não amolda muito para o direito trabalhista. Eu acho que o que precisa é abrir esse diálogo, né? Procurar as causas. A Associação Brasileira de Magistrados está fazendo uma pesquisa a respeito das causas, né? Quais que seriam as causas do número de ações e para que se possa... O importante é o diálogo sobre isso, pesquisar... É o olhar para isso. É o olhar. Ministra, nós vamos para o nosso último intervalo, daí vamos ter mais um bloquinho, vamos terminar, vamos falar sobre o CONAT, sua presença aqui em Campo Grande, né, tão importante, e o que você vai falar, né? Você vai dar uma palestra hoje, mas queria que você falasse para nós aqui um pouco, para quem não vai assistir a palestra, quais são as notícias que você está trazendo, tá bom? Tá bom, obrigada. Festas e Eventos TV, um oferecimento de Mídia Max, o jornal eletrônico de Mato Grosso do Sul, MediaMax.com.br. De volta aqui no interview, estou conversando com a ministra Adelaide Miranda, falando sobre um tema que interessa a todos nós. E ela está aqui hoje em Campo Grande e prestigiando o CONAT, né? Eu gostaria que a senhora falasse um pouco sobre o CONAT e sua presença aqui em Campo Grande. Como falei, tenho um número de processos muito elevado, né? Uma agenda complicada, mas eu sempre procuro participar do CONAT. O Congresso Nacional de Advogados Trabalhistas, para mim, é muito caro. Eu participo há muitos anos, há praticamente 30 anos eu participo do CONAT. E a origem da minha função no Tribunal Superior do Trabalho é a advocacia, né? Eu estou no Tribunal Superior do Trabalho pelo 5º Constitucional, representando a advocacia. Que a presidente Dilma Rousseff, né, te nomeou, foi isso? Foi. Eu fui escolhida pelo presidente Lula e nomeada pela presidenta Dilma. Pela presidenta Dilma. Né? Então, a advocacia trabalhista, a advocacia é a origem da minha função. Então, sempre eu procuro estar presente. E aqui eu estou em casa, né, porque tem os meus amigos, os meus colegas, os colegas que há 30 anos eu encontro em congressos da advocacia trabalhista. Quando você entrou na advocacia até hoje,
mais mulheres estão vindo? Está abrindo as portas ou não? E a igualdade também? A igualdade é uma bandeira nossa, que nós ainda não atingimos e que lutamos por ela, né? Nós temos uma convenção da Organização Internacional do Trabalho, da OIT, que é de 1951, que estabelece remuneração igual para trabalho igual, e até hoje não atingimos, né? Ainda trabalhamos com uma diferença em torno de 30%. Isso é coisa de Brasil ou os países do primeiro mundo estão assim também? Também, mas com diferença menor, né? Nós ainda temos uma jornada maior para percorrer. Bacana. E para encerrar a nossa entrevista, vamos aquela pergunta lá no começo? Você já serviu e hoje você é servida. Como é que você vê isso? A diferença é que quando a gente tem a experiência de servir, nós somos mais exigentes com quem nos serve, né? Porque é um caminho que a gente já percorreu. Então, por exemplo, como eu já fui trabalhadora doméstica, né? Eu fiscalizo o trabalho que a minha empregada faz e sempre procuro orientá-la no sentido de que ela faz de uma forma... Mas também tem a humildade de ensinar quando a pessoa não sabe. Ensino, né? E sempre procuro mostrar a forma com que eu gosto que o serviço seja feito, né? E é uma experiência muito interessante porque ela permite um olhar diferenciado para quem serve, né? Mas a exigência é maior. Uma vez fizeram uma entrevista, a Folha de São Paulo fez uma entrevista com uma empregada minha lá de Brasília. Ela falou: a dona Adelaide é muito exigente. Mas é um pouco fruto da experiência que a gente tem, né? Eu sempre lembro de uma frase da minha avó materna. Minha avó materna, ela se chamava Ludovina, e ela teve uma influência muito grande sobre mim, né? E ela tinha um dizer que era muito peculiar ali da região, da zona rural, né? Quem não sabe fazer, não sabe mandar. Então, é uma coisa interessante. Agora vem uma pergunta aqui na minha cabeça. A sua empregada doméstica, vamos botar 5, 10 anos atrás, era registrada? Você pagava todos os impostos dela? Como é que você fazia? Sempre foi registrada e um entrevistador uma vez me fez essa pergunta complementando que eu não fazia mais que a obrigação. Porque se eu prego isso, eu tenho que... Acho que todos nós temos que fazer isso. Em Goiânia eu tenho uma empregada que trabalha comigo há 30 anos. Ajudou a criar as minhas filhas, que hoje têm 35 e 33 anos, a minha empregada de Goiânia. Sempre com a carteira assinada. E em Brasília, a minha empregada é mais recente, porque eu já tive mais de uma empregada, todas com carteira assinada, fundo de garantia. Porque eu preciso ter coerência, né? Com certeza. É uma bandeira minha de defesa da trabalhadora doméstica. E eu preciso dar o exemplo, né? Com certeza. Quero agradecer a sua entrevista, desejar que você seja muito bem-vinda aqui na nossa cidade e que possa compartilhar as suas experiências com a gente. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade da entrevista e é uma honra para mim. Obrigado. Em breve eu volto com mais um interview e mais um entrevistado. Até lá.